Olá, pessoal, boa noite para vocês, ou dependendo, né, de onde você tá, um bom dia também, boa tarde, e seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente vai dar continuidade a esse podcast que está acontecendo sobre o livro de Romanos, e hoje nós vamos tratar aí dos capítulos 7 e o capítulo 8, então tá até mesmo você que está aí agora, tem a oportunidade de pegar a sua Bíblia, acompanhar com a gente a leitura, e aproveitar bastante daquilo que a gente tem para conversar aqui. Você é convidado, inclusive, a participar com a gente. Você pode colocar aí no chat a sua pergunta, a sua participação, o seu comentário, que vai ser sempre muito bem-vindo. Estou aqui, sou de Leandro, estou substituindo o Jonatas e estou junto com o Cláudio e o Daniel. Vamos então fazer aí pelo menos um tempo de a gente poder bater um papo, conversar e saber como é que cada um está. Tudo bom, Claudinho? Fala, Gilian, tudo jóia, parceiro? Estamos aqui mais uma vez juntos, sempre um prazer estar com vocês. Já é a nossa segunda rodada com esse trio aqui. Foi muito divertido a primeira vez, recebi alguns bullying, né? Quero deixar claro que tudo bem, Eu não sei que consigo foi de concordar com coração. isso. Não. Bullying capilares, né? Afinal, alopecia é uma coisa muito séria, né? Eu estou procurando aí das citações bíblicas, estou vendo os estudos originais, talvez não achei em hebraico e em grego, mas estou começando a tentar no aramaico, ver se eu acho sobre um pouco alopecia. Mas há algumas posições, talvez Pedro fosse calvo também, tem algumas ilustrações. Mas antes ou depois de se converter? O Pedro, com certeza, depois, talvez é um sinal de conversão. Então, não quero deixar ninguém preocupado, mas pode ser um sinal positivo. Brincadeira. Boa noite, querido Leandro. Boa noite, Daniel, também. Boa noite, pessoal que está aqui já acompanhando com a gente. O Paulo, Abel, Wellington, Los Angeles, Ferreira, o Jorge, a Paty, sempre que com a gente, a galera se juntando. Hoje vai ser uma conversa boa, diria que Romanos 7 e 8 mereciam, cada um deles, umas 2 ou 3, mas a gente vai fazer o possível aqui, né Dani, para tentar sintetizar e ajudar o entendimento de cada um. É isso aí, olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês de novo, esse time maravilhoso aí. Vamos conversar um pouquinho sobre esses dois capítulos que são tão ricos e tão preciosos para a nossa fé, né? Que são muito importantes aí, que nos dão um direcionamento muito, muito legal. Eu quero cumprimentar o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube também. Bom, vamos lá, vamos começar. A gente já começa aqui com o comentário da Bel. A Bel sempre querendo fazer um bem bolado, né? A Bel Desculpa. sempre querendo ser a apaziguadora aí. Bel, você depois traz o bolo de cenoura pra gente, para poder ficar realmente tudo certo. Mas, pessoal, vamos lá, vamos pensar um pouquinho em Romanos. A questão é a seguinte, a gente começou já desde ali dos primeiros capítulos, abordando o fato de que essa carta é uma carta extremamente especial, é realmente uma obra-prima, uma obra de arte espetacular do apóstolo Paulo, onde ele está trabalhando com a questão da vida cristã realmente, daquilo que envolve as percepções, e lógico, também tratando com uma igreja, que é essa igreja em Roma. A gente vai ver um pouco mais sobre algumas características especiais dessa igreja no capítulo 16, onde tem menção a nomes, a lugares muito interessantes ali. Mas o que é importante, só para a gente relembrar um pouquinho, só para a gente dar uma, vamos dizer assim, colocar toda essa coisa especial. Paulo vai mostrar que tanto o gentil quanto o judeu pecaram. Tá? Ambos estão perdidos, ambos estão nesse processo de necessidade da salvação, tá? Então, o judeu tinha ali as suas questões, ele tinha a lei, ele tinha a história toda, mas ele também estava cometendo várias coisas erradas, ele também estava longe, ele tinha entendido de uma forma errada, inclusive, a sua própria questão com Deus. E Paulo, então, precisa começar a trabalhar com a justificação que vem pela fé. E ele começa isso lá no capítulo 4, demonstrando o como isso é importante, como isso é o exemplo até mesmo do próprio Abraão. Ele vai falar, ó, Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Então, toda essa realidade vem pela fé. E aí ele vai começar a trabalhar sobre o que é essa salvação na vida do cristão. E ele vai trabalhar com um processo, vamos dizer assim, em 3 estágios ou 3 fases, né, do jogo aí. Ele vai falar sobre aquilo que nós chamamos geralmente de justificação, que é o fato de que através da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição, nós fomos declarados como pessoas justas.
né? Nós, então, agora vivemos nesse processo onde a dívida que estava sobre nós, ela foi cancelada, porque Jesus pagou a dívida por nós na cruz. E pela sua ressurreição, nós agora temos vida. E temos uma vida que é uma vida de verdade. Somos realmente agora pessoas que estão caminhando numa nova esfera de realidade. Isso é bastante importante, por quê? Porque a justificação nos coloca nesse processo que vai ser o segundo processo chamado de santificação. Essa segunda fase da vida, que é a fase que todos nós que estamos aqui, eu, Claudinho, apesar do seu pouco cabelo, o Dani, apesar do seu muito cabelo, todos nós estamos vivendo esse mesmo processo, que é esse processo de dia após dia, percebermos e lutarmos contra o pecado que está dentro de nós. Lembramos das próprias palavras do Senhor Jesus, quando ele diz que não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai, porque é do coração que sai o mau desejo, o assassinato, né, o homicídio, a inveja, a calúnia, tudo isso já está lá dentro. E aí, então, nós vamos caminhar para o último processo, que é chamado da glorificação, que é o processo de quando nós não vamos estar mais diante do pecado. Então, talvez se a gente pudesse até dar nomes, né? A justificação nos diz que nós estamos livres no sentido da culpa do pecado, né? Ela não tem mais como nos condenar. A santificação é esse processo de lidar diário com o pecado, e a glorificação é quando nós não estivermos mais com o pecado, nós já estivermos com o nosso corpo glorificado numa outra realidade de vida. E dentro disso tudo, nós temos aí esse capítulo 7, o capítulo 8, que de certa forma vem fechando o processo de santificação e já abre esse novo processo, essa nova fase, essa nova etapa na vida do cristão, que é a fase da glorificação, que é esse processo final da salvação, que é a glorificação. E a gente então tem algumas questões bastante interessantes para a gente trabalhar. A primeira delas é que o capítulo 7 começa fazendo uma certa metáfora. Paulo vai fazer uma ilustração. Até interessante que o meu texto aqui, eu estou com a NVI aberto, e ele traz exatamente isso como título, né, para início do capítulo 7. A ilustração do casamento. Bom, e aí então eu gostaria de perguntar aqui para o nosso querido Claudinho e para o Dani. A questão é a seguinte, é uma ilustração a respeito de qual assunto? O que está realmente sendo tratado aqui dentro desse texto, que Paulo agora vai ilustrar para nos ajudar a compreender melhor todo esse processo da salvação do qual nós estamos vivendo. E aí, Claudinho, o que você pode nos ajudar aí? Sobre o que Paulo está falando aqui? Acho muito bacana essa ilustração de Paulo. Paulo usou casamento em mais de uma vez, em mais de uma ilustração, né? Em Efésios ele também acaba utilizando isso, em 2 Coríntios ele também utiliza. É muito bacana a forma com que ele usa, como ele traz a um processo de entendimento real. Mesmo quem é casado, quem não é casado, consegue ter algumas compreensões pensando na vida do casado. Né? Importante dizer a questão do casamento, quando ele faz a metáfora sobre a morte, né, com relação à escravidão do pecado, é que quando ele fala que só era possível se separar quando havia a morte de um dos membros, né, do casamento, no caso do homem, a mulher teria liberdade até possivelmente para se casar de novo. E quando a gente usa um pouco das ilustrações de Paulo em outros contextos, a gente, no papel, né, de separados da escravidão do pecado, através da morte em Cristo, a gente pode se casar de novo e se tornar um papel de noiva, no caso de uma ilustração. Então, a gente se torna, como igreja, o quê? A noiva de Cristo. Então, ele traz uma coisa que ele complementa a teologia paulina, gente, tem que ser lida completa, que a gente está caminhando bacana, 1 Coríntios, agora em Romanos, tem muita coisa que vai se conectando, se fazendo sentido. E quando a gente olha para o entendimento do casado, é inegável dizer de que o casado não tem mais a mesma vida de que um solteiro. Ele passa a conviver com responsabilidades diferentes de uma responsabilidade de um solteiro. E só para lembrar, uma vida muito melhor, né?
Muito melhor. Muito Nossa, melhor. meu, gente, eu não tenho nem o que falar. Tô caminhando aí para 20 anos casado, não me arrependo um minuto de ter feito isso. Meu único arrependimento era talvez não ter feito antes, que eu demorei 4 anos para casar, era aquele noivo metódico que tinha várias metas para cumprir antes de chegar até o casamento e tal. No fim, podia ter evitado algumas, ter casado até antes, mas é maravilhoso. Mas o que eu digo é, a gente, quando solteiro, tem menos responsabilidade sobre nossa vida financeira, sobre nossa vida, às vezes, doméstica, em casa. Quem tem a possibilidade de ainda morar com pais e mães, realmente, por mais que você tenha ali suas responsabilidades, que são super importantes, você não tem o mesmo peso de responsabilidade. Agora, você, como casado, você é o responsável, junto com a sua esposa, você é o responsável da sua casa, você que vai pagar as contas, né? Não tem, você é a palavra final, se ninguém não pagar a sua conta, ninguém vai pagar. Às vezes, seu pai dava aquele socorro, né? Dava, pelo menos ele lembrava, aqui, seu mês é mês de pagar a conta de luz, ou quem compartilharia as contas. Com o casado não é exatamente assim. Então, ele usa essa metáfora muito por causa disso, também para a gente poder entender que, a partir de agora, como tendo uma possibilidade de novo casamento, a nossa vida muda em responsabilidades. E nós temos outras responsabilidades que a gente busca. A partir do momento que a gente, não mais casado, escravo do pecado, mas a gente se casa com a graça, se casa com Cristo, as nossas responsabilidades mudam. E são adquiridas novas responsabilidades. É adquirido um novo contexto. Não tem uma vida unilateral, tem uma vida em comunidade. Que é muito a questão da vida na comunidade cristã. Lembrando que a gente hoje pode até pensar, né? Não, mas eu conheço um rapaz, tá com um rapaz, uma moça, tem 30 e tudo, mas mora já, sei lá, 10 anos já sozinho e tal, mas não era necessariamente a cultura, né? Essa nossa cultura, realmente, as pessoas têm deixado para casar cada vez mais tarde, como o Claudinho colocou. Eu casei até que razoavelmente cedo, né? Eu casei com 22, não sei você, Claudinho, mas eu casei com 22, eu acho que foi uma situação cedo até. 25. 25, eu casei com 22. Mas a gente não tá. A gente precisa separar as culturas, só para de repente não ficar essa questão na cabeça do pessoal, não. Mas hoje o pessoal casa mais tarde, o pessoal tem uma independência e tem que cuidar da casa sozinho, mesmo sendo solteiro. Mas não era essa mesma realidade daquela época, tá? Então a gente precisa só resguardar bem aí a contemporaneidade, né? Mas mesmo quem mora sozinho, tem um ponto importante nisso, Tilé, desculpa só, a gente tá te cortando aqui, você já fala. Tem um ponto importante que mesmo que você more sozinho, você tem responsabilidades, mas você não tem responsabilidade com outra pessoa. Sim, é só contigo. É só contigo. Muito, muito legal isso aí, essa questão aí da ilustração do casamento, e eu gosto muito de ler essa ilustração, bem ela no fluxo do argumento de Paulo, porque no capítulo 6, um pouco antes, ele tinha falado, ali no versículo 8, né, ele tem um resumo ali do argumento dele, que ele fala assim, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, quer dizer, quando ele começa a falar dessa ilustração do casamento, ele está falando o seguinte, que a lei ela tem autoridade apenas enquanto a pessoa está viva, no versículo 1, né? E aí ele dá esse exemplo, ele usa a ilustração. Pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela está livre da lei do casamento. E no caso dessa ilustração, ele está falando justamente que a nossa liberdade em relação à lei, ela vai acontecer justamente porque nós morremos juntamente com Cristo. Porque foi o argumento dele no capítulo anterior, ali no versículo 8, né, conforme eu já li, que se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aí no verso 9 ele fala, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E é aí que vem a semelhança da nossa morte, que nós morremos juntamente com Cristo. Porque nós estamos livres desse jugo da lei, se é que a gente pode chamar assim, dessa autoridade da lei, para nos condenar, né? Então, o que eu acho interessantíssimo nessa ilustração de Paulo é isso, é que quem morreu, no caso, somos nós, né?
nós morremos juntamente com Cristo para estarmos unidos a Ele. Muito legal, porque a gente lembra realmente dessa situação. O texto aqui está trabalhando sobre essa segunda fase do processo da salvação, que é a fase da santificação, né? E é bem interessante, o Timothy Keller mesmo, ele desenvolve todo o pensamento dele sobre o capítulo 7, esses primeiros versículos, baseado no capítulo 6, o versículo 15, porque Paulo faz uma pergunta, daquelas perguntas que ele está fazendo costumeiramente aí dentro do texto, que é uma pergunta que tem uma resposta clara, né? E ele vai dizer, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? Porque pode ser isso que o pessoal pudesse começar a pensar. Bom, se a gente está morto agora, a grande questão, então, vamos viver a vida do jeito que a gente quiser, né? E aí que entra exatamente o ponto que tanto o Dani como o Claudinho colocou, que nós não podemos viver do jeito que nós quisermos. Nós não somos até mesmo senhores de nós mesmos, né? Pelo contrário, nós temos um Senhor. E isso é muito importante, porque Paulo, a resposta que ele dá para a pergunta que ele faz de, bom, vamos pecar? A resposta é não. É de maneira nenhuma. Isso não tem como fazer sentido de forma alguma. O casamento afeta todas as áreas da nossa vida, assim como a salvação também. Tudo em nós foi mudado. É aquela famosa questão de, peraí, eu me converti, mas o meu bolso não, né? Então eu vou continuar assim, não, eu me converti, mas o futebolzinho ali não dá, ali a gente faz aquilo que dá, porque ali é a coisa da carne. Não tem nada na esfera da nossa vida que fique fora. Ao mesmo tempo que a gente vai perceber que todas essas esferas da nossa vida apresentam dificuldades, apresentam problemas reais para essa nossa realidade. E isso é o que o texto parece que vai fazer essa, vamos dizer assim, essa inversão, não sei se é bem uma palavra inversão, mas ele vai fazer essa transição. Porque sim, nós morremos com Cristo, fomos ressurretos com Ele, estamos vivendo essa nova realidade, só que essa realidade, quando a gente chega, a gente percebe que enfrenta grandes dificuldades. E é aí que o texto vai ficando tão interessante, né? Porque as metáforas, as palavras que Paulo usa são palavras pesadas. No capítulo 6, ele vai falar sobre escravidão, né? Ele vai falar assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? É pesado o linguajar aqui, né? Não é aquela coisinha água com açúcar, não é filme da sessão da tarde, né? Aqui a gente está falando sobre um documentário real aí, né? Um negócio que vai apresentar a coisa de uma forma bem objetiva, né? E aí ele usa essa metáfora do casamento porque é algo comum daquelas pessoas, é comum da nossa vida. E a gente sabe disso, a gente sabe que, independente de estarmos casados, as dificuldades vêm, inclusive no casamento, muitas vezes. Apesar de estarmos casados, as coisas acontecem ao nosso redor, mas nós tomamos uma decisão de estar com aquela pessoa ah, e devemos então honrar aquilo. Mas nós agora morremos, estamos livres, livres inclusive para ter esse novo relacionamento com Cristo. E aí a coisa vai começar a ficar diferente. Porque agora, nesse capítulo 7, ele vai começar a apresentar essa nova realidade. E ele vai mostrar essa luta interna de uma forma muito bonita. Inclusive, tem algumas discussões sobre isso, né? Porque algumas pessoas acreditam que Paulo, agora, a partir aí do versículo 7, ele vai falar sobre ele, só que ele no passado, ele antes de conhecer a Cristo. Outras pessoas acreditam que não, ele está falando sobre a realidade da vida dele naquele momento, sobre as lutas internas que ele está passando. Tem gente até que acredita que, na verdade, agora, a partir do versículo 7, Paulo está falando sobre uma pessoa inventada, né? Ele está fazendo mais uma metáfora sobre alguma coisa de uma realidade meio sem objetividade. E a gente precisa entender, porque o texto é muito forte. A forma como o texto se apresenta é muito forte. E então a gente entender bem esse argumento nos ajuda a compreender o assunto geral de Paulo. E aí, Dani? Paulo está falando de quem? De mim, de você, do Claudinho, dele? De quem Paulo está trabalhando aqui nesse capítulo 7, a partir do versículo 7? Bom, Paulo aqui, essa pergunta ela é curiosa, porque Paulo, ele vem na argumentação dele, né, desde os primeiros capítulos, ele está sempre falando vocês, nós, e aí quando chega aqui no 7, ele começa a falar na primeira pessoa, né? Então,
no verso, por exemplo, aqui, no verso 14, ele vai falar: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. E quando a gente começa a ler esse texto, o que parece ser que está na mente de Paulo é que isso aqui é aquilo que ele sentia antes dele conhecer a Cristo, antes dele andar com Cristo, antes dele ter essa vida no Espírito com Cristo. Tanto é que no final ele começa a levar esse raciocínio, né? Porque no verso 24 ele vai admitir a miserabilidade, a condição de miserabilidade dele. Então, é um raciocínio que tem dentro do coração de Paulo, como quem diz assim: olha, eu sou incapaz, eu não consigo, eu tenho essa luta dentro de mim, esse conflito muito grande, muito forte dentro de mim, que é um conflito resultante da minha carne, da fraqueza da minha carne. Então, miserável homem que sou. E aí ele faz a grande pergunta, né? Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E aí ele admite que só existe um caminho, só existe uma forma, que é Jesus Cristo. Então, o que me parece nesse texto aqui é justamente isso, que Paulo ele tá se colocando aqui numa condição de pensamento de alguém que ainda não está andando com Cristo, e aí de repente cai a ficha e fala: opa, eu preciso de Cristo porque eu sou miserável sem Cristo, né? Então é isso. E aí, Claudinho? Esse é uma das teorias, talvez no sentido literário ali, bem interessantes que a gente consegue entender, mas também a gente pode tirar outros pensadores pensam na questão de representatividade sobre um maior número de pessoas, aqueles que são confrontados, né, com a lei, como diz aqui, a lei, que diremos então, a lei é pecado? De forma nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. A gente pode interpretar dessa forma, porque isso é uma realidade para mim também. Então, Paulo meio que trazia ali, falou assim, ó, vou botar o eu aqui, por toda a razão que o Dani super bem colocou aqui, mas também eu posso botar o meu eu aqui, eu posso botar eu, Cláudio, porque faz todo o sentido. E aí vem a discussão sobre o que ele fala antes, do que diremos então, a lei é pecado, a lei é errada, a lei é um problema por si só, e aí ele volta à argumentação. Não sei se você quer entrar nessa parte, Leo, ou você quer continuar na parte do eu ali, ou... É só importante a gente demonstrar, né, que existem bons teólogos que defendem lados diferentes, vamos dizer assim, ou percepções diferentes desse texto, né? Então, alguns, como o Dani colocou muito bem, defendem que ele está falando sobre um eu do passado, talvez, um eu que... Ou uma pessoa que vai agora, então, no versículo 24, reconhecer, e aí vai se converter. Outros defendem que, na verdade, o processo da salvação já aconteceu na vida dessa pessoa, mas que agora ela chegou num ponto onde ela fala assim, tá bom, agora então eu sou de Cristo, eu me casei com Cristo, tá tudo certo na minha vida, só que daí ela olha para a realidade do dia a dia dela e ela percebe que não, que na verdade o pecado continua levando ela, né, no bico. E é interessante, inclusive, o próprio texto, porque ele vai falando, aquilo que eu queria fazer de bem, eu não consigo, e eu faço mal, e ele vai trabalhando com todas essas coisas. E dentro do nosso processo, eu acredito que do Cláudio, do Dani, de você também que está nos ouvindo aqui nesse momento, você já passou por isso? De falar assim, miserável homem que sou, como é que eu peguei de novo sobre esse assunto? Como que eu caí de novo nessa mesma coisa? Eu pedi perdão sobre isso ontem. Eu pedi perdão sobre isso na hora do almoço hoje. E eu tô fazendo de novo. Miserável homem que sou. Então, a gente não tá aqui com a questão de fechar e mostrar para vocês que só existe essa interpretação e tal, mas de mostrar para vocês que existem possibilidades, né, que as pessoas têm discutido ao longo do tempo, de ou entender que alguém que não é convertido está lidando com a lei e que vai chegar no momento de perceber que não, realmente é só pela graça e miserável algo que eu sou, só tentar viver pela lei, e vai ter o outro grupo de pessoas pensando dessa forma,
de que é alguém que, sim, ele é convertido já, porque ele passou pelo processo do capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, e agora no capítulo 7, ele está lutando com as dificuldades interiores em relação ao pecado. É interessante, eu sei que o Claudinho vai entrar sobre isso, mas ele vai falar no versículo um pouquinho mais para frente sobre a questão do não cobiçarás. Ele vai, enfim, parece que lidar com algumas coisas, né, bem próprias do coração. É o versículo 8 mesmo aqui do... Não, é o 7, no né? 7 ele já fala É do o não 7, ele já cobiçarás, fala, ele levanta, não cobiçarás. Aí no 8 ele fala, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Então, assim, e é interessante os tempos verbais, né? Produziu em mim, não é produzia, mas é produziu. Então, algumas pessoas vão defender essa realidade de que Paulo, assim como eu, como você, tinha dificuldades em relação ao pecado em áreas da vida dele. E essas dificuldades reais do dia a dia faziam com que ele olhasse para Cristo de uma forma maravilhada, porque ele olhava para a realidade do coração dele e falava: miserável homem que eu sou. Né? É que tem uma questão também, Odilean e Cláudio, que a gente olha para esse texto e eu percebo que essas duas linhas de interpretação, elas meio que se complementam, né? Porque, num certo sentido, o que parece é que, a partir ali do verso 14, ele está argumentando sobre esse eu do passado, mas ele também está falando como justamente, olha, mas esse conflito todo, ele continua dentro de mim, né? Foi bem isso que o Dilean falou. Quer dizer, apesar da nossa justificação que aconteceu, como o Dilean tinha mostrado aí no início, na introdução, apesar dessa justificação, dentro desse processo de santificação que eu estou vivendo hoje, eu continuo presenciando essa luta, essa dificuldade, esse conflito dentro de mim, né? E, portanto, eu preciso reconhecer constantemente, miserável homem que sou, e como eu preciso de Jesus, né? Então, é por isso que a gente está sempre nessa situação de olhando para Cristo e percebendo o quanto nós precisamos dele mais e mais, né? Bom, vamos caminhar então mais um pouquinho aqui, porque a gente vai entrar agora, porque um dos pontos centrais, sem sombra de dúvida, de todo esse capítulo é a realidade da lei. E parece que nem sempre a palavra lei aqui tem uma mesma conotação. Parece que ele usa a mesma palavra com conotações diferentes. E isso é importante para a gente se ligar naquilo que o texto está tentando nos comunicar. E aí a gente vai ter a lei como, por exemplo, um decreto de Deus, a lei de Deus. A gente vai ler a lei como um princípio regulamentador ou um princípio de vida e como uma força também. E aí como é que a gente pode entender bem? Porque afinal o problema aqui é a lei. A lei é pecado? Não, de maneira nenhuma. E como é que a gente pode dar uma orientação bacana para o pessoal que está nos ouvindo agora sobre como eles devem entender a lei dentro desse capítulo 7 que Paulo escreve aos Romanos? Acho que uma forma de entender, você falou bem a questão das definições de quando a gente olha da lei, quando a gente olha de força é um ponto importante, quando eu olho como mandamento é outro ponto importante também, porque sem a lei eu não saberia que eu era pecador. Acho que esse é um dos pontos muito, muito legais a gente não deixar de ressaltar, porque sem ela eu não saberia que eu vivo em desagrado de Deus e portanto, distanciamento de Deus. Se Deus não tivesse falado para Adão, não come da árvore dessa que você não vai comer, não tivesse estabelecido ali um mandamento, uma diretriz, não saberia se o que faria seria errado, e aí não estabeleceria o que eu não estou no caminho certo. Aquela pessoa que não tem a menor consciência de quem é Deus ou de seus mandamentos, tal, vive sem conflito sobre isso, porque ela não tem esse entendimento que a lei nos traz, de que o meu grande objetivo, alcançado pela consciência do grande Criador, é tirar minha inimizade, como a gente viu também no capítulo 6, tirar minha inimizade com relação a isso. Então, a lei, primeira coisa, ela tem uma função muito importante para me definir como pecador. Só que, por outro lado, eu não posso levá-la como uma força que me leva à salvação, quando eu cumpro ela. Aqui que está um dos grandes questões que Paulo coloca a lei como algo
que parece não ser num caminho positivo. Ele não está falando mal da lei em si. Que, inclusive, quando a gente vê toda a lei como mandamento, o grande compilado da lei, que são os 10 mandamentos, são vitais a todo ser humano, né? Somente os 6 últimos são prerrogativas éticas de quase todas as sociedades. Mas, por outro lado, se eu levar ela como ela que, ao cumpri-la, eu tenho, através dali, a redenção da minha vida, não é isso que vai fazer. Primeiro, que ali existe uma grande questão, que vem a relação cobiçar, que, de fato, vamos botar na mesa aqui, eu não sei vocês dois, meus queridos companheiros aqui, e a galera que está aqui com a gente, se conseguem cumprir. Mas, difícil. Mas mesmo que eu cumprisse, não estaria na lei a minha salvação, mas sim eu, como cumpridor da lei, que me auto-salvaria. Aí a gente pode pegar tudo que a gente estudou até agora e quase que desconsiderar, que não é esse o caminho que vem traçado por Paulo. E quando ele fala da cobiça, ele usa isso com uma sabedoria tremenda, porque quando a gente fala dos outros parte dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, matará, adulterará, roubará, mentirá, todos eles são mandamentos que, se a gente pensar bem, a gente consegue separar o externo do interno, quando a gente fala somente de cumprimento. Porque eu posso desejar, mas não adulterar. Eu posso olhar muito bem ali, eu estou cobiçando uns livros do Daniel aí no fundo, posso até, mas não roubar. Então, quer dizer, meu coração me leva a desejar o ato, mas eu, de fato, não faço e minha vitrine está tudo muito bem. Por que Paulo usa o cobiçará para trazer nesse contexto? Porque o cobiçar é o único deles que você não consegue separar interno de externo. Como é que eu falo não cobiçar e mostro? Porque não roubar eu não roubo, não matar eu não mato, não adulterar eu não adultero. Eu honro pai e mãe, mesmo que falsamente. Uma coisa é para fora, outra coisa é para dentro. O cobiçar, ele usa aqui porque ele fala, acabou. A coisa é para dentro que ele está falando agora. Porque é uma transformação interna que você tem da sua vida. E o cobiçar traz muito isso como a característica diferencial entre os outros, em relação aos outros mandamentos. E tem uma teoria interessante também, que faz muito tempo que eu li e nunca esqueci, que o cobiçar parece que é um resumo dos outros também. Por que eu adultero? Porque eu cobiço a esposa de alguém, ou no caso mulher, principalmente de alguém. Por que eu roubo? Porque eu cobiço os livros do Dani. Por que eu minto? Porque eu cobiço uma outra verdade. Eu gosto muito desse pedaço aqui, eu acho que ele mostra muito essa questão de não tá na forma, tá na essência a questão de buscar o não pecado. E a essência, como muito bem o Dani já argumentou aqui, Paulo vai trazer ao longo dos outros versículos, a essência é um pouco mais difícil. A questão interna, maldito homem que sou, porque não dá, é difícil. E ele usa, né, esse termo, a lei, ele usa esse termo lei como mandamento mesmo, se referindo à lei mosaica, que é o que o Cláudio acabou de falar, né, a questão do cobiçar. Inclusive, eu acho interessante mencionar aqui que no verso 10, o próprio apóstolo Paulo, ele fala um negócio interessante, que é, ele fala assim, descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Quer dizer, o problema não é o mandamento, o problema não é a lei de Deus, o problema é o pecado que toma essa ocasião, né? Ele aproveita, entre aspas, a oportunidade da fraqueza da minha natureza humana. E aí a lei vai dizer, não cobiçarás. E aí eu olho para o livro, pronto, cobicei o abajur do Cláudio aí. Então, eu acho interessante essa questão, e também que, por exemplo, no verso 21, ele vai usar o termo lei como um princípio, né? Então, por exemplo, aqui no 21 ele fala assim, encontro esta lei que atua em mim. Quer dizer, é um princípio da própria natureza humana que está atuando em mim
E é isso que o pecado vai usar como ocasião, lá, conforme a gente leu ali no verso 10, né? Para produzir a morte através do mandamento. E também tem a lei como força ou como poder, conforme a gente leu aqui, conforme está escrito no verso 23, né? Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Né? É isso aí, Dilian. É isso aí. É interessante a gente perceber que, porque a gente lê uma palavra, a gente sempre tem a tendência de interpretá-la da mesma forma, né? Um dos que defendem essa teoria, né, ou defendem essa ideia de que você tem na palavra lei ali várias percepções diferentes, é o Timothy Keller, nos seus livros do Romanos para você, né? Ele desenvolve essa questão de que aqui no capítulo 7, nesse pequeno pedaço, você tem 3 percepções diferentes do que significa a palavra lei. E quando ela aparece como decreto de Deus, ela é boa, ela não é ruim, ela, pelo contrário, ela é santa, né? Ela não deve ser descumprida. E esse é o problema do porquê as pessoas, às vezes, elas têm uma percepção equivocada de como devem viver a vida cristã. Por quê? Porque daí ela fala, bom, não, a lei me fez pecar, então a lei é ruim. Não, peraí, o pecado, o problema está em mim, não estava na lei. A lei, pelo contrário, ela estava ali para te falar que aquilo era errado para você não fazer. Então a lei não é ruim. Então viver como uma pessoa contrária à lei, ela é uma coisa que não faz sentido, até mesmo porque a gente vai lembrar que todo o Antigo Testamento, onde tem a lei, também é a palavra de Deus, né? Então a gente vive hoje, sem sombra de dúvida, através da graça de Jesus, do perdão que nós encontramos nele, mas isso não significa que nós estamos totalmente opostos à lei. Por exemplo, a lei diz que eu não devo cobiçar. Então eu falo assim, não, agora eu não tenho mais lei, então agora eu posso cobiçar? É o mesmo tipo de raciocínio doido que Paulo está tentando mostrar que não faz sentido. Né? Não, era na lei que estava dizendo que eu tinha que honrar o pai e mãe. Como agora eu vivo na época da graça, eu dou um bicudo. É claro que não, entende? Pelo contrário, eu vou amar o meu pai e eu vou lembrar daquilo que a graça, inclusive, me orienta. Quando Jesus está vivendo aqui na Terra e caminhando com as pessoas, ele vai dizer, olha, é o seguinte, se alguém te falar para andar com ele 1 milha, você anda com ele 2. A graça me impulsiona a fazer até mesmo além da lei, a cumprir além da lei, a amar incondicionalmente e além da lei. Essa essa questão que às vezes as pessoas ficam tão preocupadas se eu devo viver ou não, obedecer ou não à lei, que se esquecem que o princípio da graça é ir além. Se você fizer a mesma coisa que tiver a mesma justiça dos fariseus aqui, dos hipócritas, dos sacerdotes, você tá roubado, a tua vida tá na roça, entende? A justiça tem que exceder essa aí. Então, viver na graça é exatamente ter essa possibilidade de, através do poder regenerador do Espírito Santo na nossa vida, irmos além e cumprirmos aquilo que é a vontade de Deus. Amarmos o próximo de verdade, como aquele bom samaritano amou aquele cara na beira do caminho, e enfim, agirmos com esse amor que vai fazer, inclusive, nas palavras de Jesus, com que as pessoas reconheçam que nós somos discípulos dele, porque daí vamos estar, e eu sei que eu vou dar um spoiler aqui, parecidos com ele, porque afinal ele é o puro amor. E aí as pessoas são tão preocupadas, não, o que está querendo dizer? E olha só, nós temos que ser parecidos com Jesus porque ele amou a ponto de dar a sua própria vida. E isso vai nos impulsionar a viver essa realidade bem especial e bem importante. Então, a lei é má? É claro que não. A função dela, pelo contrário, não era levar o homem ao pecado ou à maldade. Isso faz parte daquilo que é o nosso próprio coração. Mas aí, Paulo, então, vai trabalhar com essa questão da graça, que é o versículo que, inclusive, já foi citado aí, que é o versículo 24, né? E aí, como é que, então, a gente, no meio disso tudo, entende essa graça divina? Aí falar da graça tá meio sem graça aqui. Vamos lá. Manda ver, Claudinho. Manda ver, Claudinho. O que a gente fala da graça de Deus, que Paulo agora vai falar miserável, graças a Deus por Jesus Cristo. Justamente essa... A gente já trouxe, né? Acho que, na verdade, é uma questão de juntar os pontinhos aqui daquilo que a gente falou. Que é a
a graça, quando a gente faz estamos pensando ilustrativamente aqui falando, né? A lei traz a graça que traz a salvação. Porque a lei, quando a gente se defronta pelo que a gente falou, na impossibilidade de cumprir algo que eu de fato tenho desejo, porque a gente passa a cumprir, porque eu desejo cumprir, porque é o direcionamento, é o mandamento do meu Criador que me alcança, eu não conseguir saber que eu cumpro, não me abdica dela, mas me causa desespero por não conseguir. Só que o que acontece nesse processo? Quando eu reconheço isso e eu tenho um elemento que começa a entrar aqui na história um pouco mais falado por Paulo, que é o Espírito Santo de Deus, eu sou agraciado não só com a justificação legislativa por causa da culpa herdada de toda a questão do pecado, mas eu também sou agraciado agora com uma perspectiva de vida diferente, de saber que, ao mesmo tempo que eu não cumprir, não é o grande fim em si mesmo, porque não é a própria lei que me salva, mas sim a graça que me alcança, que me salva. Essa mesma graça, ela me ajuda a ter o desejo de fazer o bem e me alivia com o contexto de saber que eu não vou conseguir fazer o bem. E ainda me faz olhar para um ponto perspectivo futuro, que é quando, por definitivo, eu vou ter a vitória sobre tudo isso daqui. Que é quando, por definitivo, eu não mais vou ter essa frustração de não deixar de pecar. Então, a graça não é o livramento da culpa. A graça é uma consequência do livramento da culpa. Que é o que você falou bem, né? Essa perspectiva que às vezes a gente entra em discussão sobre estou no momento de graça e não mais no da lei, mas, puxa, Cristo no Sermão do Monte traz uma perspectiva de cumprimento da lei ainda mais rigorosa do que a própria lei em 10 mandamentos, mas tudo bem, essa parte pula, mas ele é a graça pura, né? Ele que trouxe a graça. Mas a gente não tem que ter essa visão, gente, de, puxa, eu vivo num momento tal que me permite fazer isso. Não, o meu momento me permite ter uma perspectiva futura de saber que isso aqui não vai mais vencer minha vida. Eu não vivo mais por essa perspectiva, mas pela graça concedida por Deus de que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo é o mesmo Espírito que vai me levar à presença eterna com Deus, por causa da graça, dessa presença divina, né? E a graça, eu nunca vou esquecer, no campamento lá em 98, quando eu me converti, um cara me explicou, eu falei, me explica o que é graça. Eu falei assim, é fácil. A graça é aquilo que você merecia, mas você ganhou sem merecer. Misericórdia é o que você merecia, você não ganhou, mas a graça é o que você ganhou mesmo sem merecer. E eu acho um ponto aqui que é legal a gente ressaltar em cima disso que o Cláudio falou, é que o conceito da graça, a forma com que Paulo trabalha a graça aqui, na transição do capítulo 7 para o capítulo 8, quando ele mostra esse raciocínio que leva à conclusão de que nós precisamos de Cristo, né, o tal do miserável homem que sou, ele está olhando, ao mesmo tempo, ele está olhando para trás e ele está vendo a escravidão do pecado que estava sobre a vida dele. Porque lá no capítulo 6, ele falou justamente isso, que aqueles que são escravos do pecado, eles obedecem ao pecado, e eles não obedecem à justiça. Ao passo que aqueles que são escravos da justiça, eles obedecem à justiça e não obedecem ao pecado. Quer dizer, você não é mais uma, entre aspas, né? Você não é mais uma propriedade desse sistema do pecado. Você agora é propriedade de Cristo. Então, a partir desse momento, ele vai falar no capítulo 8, verso 1, se é que eu já posso entrar aqui, né, Adiliano? No capítulo 8, verso 1, ele vai falar, portanto, olhando para trás, eu era escravo, mas agora eu sei que eu sou um homem miserável sem Cristo, e aí
eu agora estou com Cristo, e aí, portanto, agora, no tempo presente, né, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, ele está olhando para essa liberdade com muita alegria. E aí ele começa a falar da vida no Espírito, né, de uma forma, assim, é maravilhoso. Toda vez que eu leio Romanos 8, aqui do 1 até o 17, o meu coração até bate mais rápido, assim, porque a gente vê aqui Paulo falando com muito gosto sobre essa vida no Espírito, né? E eu vou parar por aqui, senão a gente avança demais. Mas o que eu queria falar sobre essa questão da graça de Deus é como nós somos introduzidos a partir dessa liberdade. Nós não somos mais condenados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a graça divina, ela nos proporciona justamente essa liberdade da condenação que antes havia em nós por conta do pecado, e agora já não há mais, porque nós somos escravos da justiça, né? E acho que é isso. É bacana mesmo isso, porque a gente vai olhar para essa realidade, mais uma vez, a chave é entender o que é essa questão da lei. Por quê? Porque desde o capítulo 6, como foi falado, ele está mostrando que nós já ressuscitamos com Cristo. Nós fomos, inclusive, batizados, que é exatamente nisso, na morte e na sua ressurreição. E aí ele vai mostrar que, então, agora nós ou obedecemos com o nosso corpo do pecado ao pecado e somos escravos por ele, ou obedecemos à lei do Espírito. Mas olha só que coisa legal. Aqueles que estavam vivendo debaixo do pecado não significa necessariamente que eles não estavam sendo obedientes à lei, por tradição. Que era aquilo que era o próprio apóstolo Paulo. Porque ele, como fariseu, obedecia à lei. Mas ele obedecia à lei, ainda assim, totalmente afastado e longe de Deus. Então essa realidade é bem interessante. Por quê? Porque, mais uma vez, nos coloca a entender que a lei, ela é boa. Porque ela é a palavra de Deus, ela é a vontade de Deus. A grande questão, como o Claudinho bem colocou, é colocar no cumprimento da minha lei a salvação, colocar no cumprimento da lei essa realidade de vida, né? E é isso que ele agora vai começar a mostrar, que nós vivemos por meio de Cristo Jesus. E vivemos através do Espírito Santo. E aí vai entrar agora esse personagem muito especial e importante naquilo que vai envolver a nossa realidade. Olha só como que o texto vai dizer. Versículo 1 e 2 já foi lido pelo Dani. Olha o que ele vai dizer do versículo 3 em diante. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. E agora que vai chegar esse grande ponto. Nós vivemos segundo o Espírito. E aí, como é que será que isso acontece na vida do cristão? Ele vive segundo o Espírito, então agora ele não tem mais nenhum tipo de problema com o pecado, porque ele vive segundo o Espírito e está tudo sossegado? Não teve nenhum pecado na vida hoje aí? Porque está vivendo segundo o Espírito? Eu acho que está resolvido. A gente podia até que pedir uma pizza, né, para comemorar. Então tá manda entregar no meu endereço, que a gente não tá junto. Então não vem pedir pizza só para ti, não, que aí eu não vou cobiçar a tua pizza. Tem que ser pizza boa. E tem pizza boa em Santos, Odileu? Tem pizza boa, tem pizza boa. Mas isso então agora vai ser interessante, né? A gente precisa levar essa consideração e perceber como a vida no Espírito vai ser exatamente uma vida de agradar a Deus vivendo nessa luta. Diga, Claudinho. Paulo traduz aqui nesses versículos, ele traz muito a questão de que o Espírito ele tem um papel habitando em nós, né, e fazendo essa relação que eu comentei, estou vendo aqui nos versículos 9, depois o 11, se o Espírito, que é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito. Portanto, irmãos, estamos divididos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos juntos a eles, pois se viverem de acordo com a carne, morreremos, mas pelo Espírito morrer os atos do corpo viverão.
Portanto, aqueles que não são guiados pelo Espírito que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O Espírito nos dá um selo, traz para a gente uma condição super importante. É legal a gente fazer um entendimento paralelo aqui, até do momento que fazia muito do aspecto cultural, que tinha um pensamento grego de que o corpo é ruim e o espírito é bom. Né? Então, separando isso, tá tudo beleza. Então, por isso que tem muita gente até que acaba indo para uma questão de danificar o corpo para poder punir pelos próprios pecados, ou fazendo uma separação, ou até permitindo que o corpo faça mau uso do corpo, porque, beleza, eu preservo o corpo, separo do espírito, o importante é o espírito estar preservadinho, selado, está tudo resolvido. E não é bem essa realidade que Paulo quer dizer aqui. Até quando ele fala de carne, ele quer dizer que a carne tem um significado muito importante, que é a nossa inclinação para o mal. E quando ele faz a separação, não é da mesma forma dos que os gregos colocam, mas sim do que agora eu tenho um espírito que me cela, que me traz a condição de filho, que é o que o Dani falou, eu também concordo com ele, o coração bate até mais forte, porque por causa do Espírito na minha vida, que é por essa verdade pela qual eu vivo a verdade que ele me cela, de que eu posso falar Abba, Pai, né? Que é como dizer no contexto mais paizinho, é como a criança chama o pai no seu íntimo, que se coloca diante dele e pede ali tanto a esclarecimento das coisas, mas também como ajuda, e o filho, Dilema pode falar bem, acho que você não tem filhos ainda, né, Dani? Pelo que eu saiba, tá logo, né? Deixa cada coisa no seu tempo, né? Mas quando um filho às vezes pede aquela ajuda, pai, me ajuda, é com aquela cara de me socorre, me salva, porque eu estou numa situação, ainda mais quando mais criança, e com o tempo vai, né? Até hoje, né, a gente pode fazer isso, então, o pai me ajuda, que a gente pode, a gente sabendo que ele vai nos acudir, ele vai nos salvar, é através do Espírito que eu tenho essa possibilidade, porque é esse Espírito que me cela, porque dentro do momento em que eu por fé reconheço que Cristo sacrificou por mim, para eu não ser mais levado à culpa pelos meus pecados, e o Espírito me é dado, é estabelecido um selo que tem a função tanto de momento que Deus, a partir de agora, olha para mim, ele me olha como um filho, e esse filho significa uma adoção que me remete a um parentesco espiritual muito próximo com Deus, pela essa adoção. Não sou mais visto da mesma forma como todas as criaturas. Ele colocou em mim uma condição extremamente especial, que me regenera ao princípio da criação antes do pecado. Aliás, uma condição ainda mais especial, que faz um olhar futuro, obviamente, mas também que faz um olhar agora. Que ele tem amor por toda a sua criação, tem. Mas quando ele é chamado de filho por adoção, existe um aspecto diferenciado, porque você aceitou você por fé reconheceu isso. E por fé você agora é colocado de forma diferente. E tem também um aspecto super importante, né, que eu acho que a gente vai discorrer um pouco mais agora, que é a questão do Espírito nos colocar numa condição de incômodo, de direcionamento, que é ele que cutuca, que, né, eternamente, assim, a sua consciência te incomoda. Não, essa consciência chama Espírito Santo. E essa questão que você falou, né, de nós agora sermos contados como filhos, né, e esses filhos somos filhos por adoção. Ele usa esse termo aqui no 14, né? Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E no verso 5 em diante, ele fala um pouco sobre esse ser guiado, né? Como que nós somos guiados, essa questão de você ser guiado pelo Espírito. Quer dizer, aqueles que vivem segundo a carne, né? Nessa condição anterior ao arrependimento, anterior à justificação, nessa condição, essas pessoas, nós, né, temos essa mente voltada para aquilo que a carne deseja. Só que quando a gente passa essa nova condição de arrependimento, de regeneração do Espírito Santo,
a gente passa a viver de acordo com aquilo que o Espírito Santo deseja. Então, o Espírito Santo passa a conduzir as nossas vidas de modo que aquela pessoa que antes vivia naquela condição de talvez até com a mente anestesiada pelo pecado, né? A pessoa que vive no pecado sem se arrepender, sem se incomodar com aquilo, o Espírito Santo ele acaba produzindo na nossa vida esse efeito muito forte, de um incômodo profundo, um inconformismo com o pecado, que no verso 6, ele fala, a mentalidade da carne é morte. A gente chega a essa conclusão. Isso começa a fazer parte do nosso dia a dia, nós pensarmos que, não, peraí, a mentalidade da carne, ela é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. E aí a gente começa, se a gente se vê numa situação ali de um erro, de um pecado, alguma coisa, é muito interessante como aquilo começa a incomodar a gente. Às vezes até a gente está passando por uma situação que a gente não sabe que a gente está cometendo um erro, cometendo algum pecado, alguma coisa, mas alguma coisa está incomodando, alguma coisa está cutucando o coração, que nem o Cláudio falou, né? Cutuca a gente. E isso tem muita ligação com o que Paulo vai fazer na parte mais prática da carta aos Romanos, porque lá no capítulo 12, e eu só vou me limitar aqui a mencionar, porque lá no capítulo 12 ele vai falar isso, ele vai falar que a gente não se conforma com essa situação aqui do mundo, a gente quer ser conformado com a mentalidade do Espírito Santo, né? Ele faz essa advertência, então é muito interessante como essa primeira parte de ensinamento que ele está dando aqui em Romanos 8, ela vai refletir lá em Romanos 12, aí quando a gente fizer a live aí o pessoal vai poder acompanhar mais de perto, né? Mas por hora é isso aí. Umas 2 semanas. E a gente vai perceber que existem duas realidades bastante distintas, né? Por quê? Porque mesmo que a pessoa seja uma pessoa muito boa, ela faça o bem, ela seja desprendida dos seus bens materiais, que seja uma pessoa honesta e tudo, se essa pessoa não pertence a Cristo, ela ainda está vivendo como uma pessoa que vive pela carne. Então, assim, essa realidade é bastante importante a gente perceber, porque essa distinção é muito clara dentro do texto, né, bíblico. Porque, como o Claudinho falou em certo momento, sobre essa questão dos pecados que são do pecado que ele é interior, né? Então, assim, fica lá só dentro e não dá para ninguém ver, ou coisa desse tipo. Outras coisas a gente consegue até fazer aqui da mascarada, né? Vamos dizer assim. Mas é bem interessante essa realidade, porque aquele que vive segundo a carne, ele está escravo da carne, ele está escravo do pecado, e o seu desejo é agradar a carne. E agora, então, ele vai falar que nós que somos adotados, e olha só que interessante o tipo de linguajar que Paulo agora vai desenvolver. Porque ou você é escravo do pecado, ou você é filho de Deus. Então, assim, ele separa essas duas realidades em duas coisas totalmente opostas. Ou você é alguém dominado pela carne, como está escrito ali no versículo 8, né? É dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Ou o Espírito Santo habita em vocês e vocês agora pertencem a Cristo e são adotados, são chamados de filhos. Então, essa distinção é bem forte dentro daquilo que Paulo está querendo mostrar, dessa singularidade de que nós agora que reconhecemos Jesus, que pela graça nós falamos graças a Deus por Cristo Jesus, porque agora nós então estamos livres da condenação do pecado, fazemos agora parte de uma família, fazemos parte de um grupo de pessoas que realmente querem viver uma vida diferente e agradar a Deus em tudo. Só que, nessa realidade toda, a gente vai perceber que há algumas coisas que ainda ficam meio que parece que alguma situação complicada. Olha só o que Paulo vai começar a dizer ali no versículo 15, né, que é bem interessante. Ele vai dizer: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, receberam o espírito que agora vai clamar Abba Pai.
o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, essa pessoa, ela tem esse selo que o Cláudio falou, ela tem essa convicção de que ela pertence. E aí ele vai começar a dizer, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos, olha só agora, dos seus sofrimentos. Então parecia que agora vai fazer assim, bom, ou eu obedeço à carne, sou escravo do pecado e vivo essa realidade dura, feia, suja, ou eu sou filho de Deus, então agora vai ser outro ponto, vai ser só alegria, só festa, só essa participação gloriosa. Mas olha só, e ele vai falar se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. E Paulo então vai introduzir esse assunto, que é essa glória futura, essa última fase do processo da salvação, que começou com a justificação nos capítulos 4, capítulo 5, um pedaço do capítulo 6, entrou na santificação, capítulo 6, capítulo 7, e uma parte do capítulo 8, e agora ele vai entrar na glorificação, que é esse último estágio que nós falamos lá na introdução. Tanto que ele vai dizer que ele considera que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em cada um de nós. Mas viver essa vida de filho também envolve um certo sofrimento, afinal de contas, o próprio Senhor Jesus, que é o Filho perfeito, que é o Filho sem pecado, que é o Filho que não precisou pagar pelos seus próprios pecados, afinal ele pagou pelos nossos pecados, ele sofreu. E agora a gente vai entrar nessa nova realidade. Talvez a primeira pergunta que a gente vai ter é: Dani, Claudinho, a gente pode realmente vencer o pecado na nossa vida, já que agora nós somos filhos de Deus? Como é que a gente pode entender essa situação de agora sermos filhos dele e não estarmos mais condenados? Podemos vencer totalmente o pecado? Eu não consigo. Não dá. Eu não consigo porque eu ainda tenho a natureza pecaminosa em mim, faz parte da minha. Isso não foi tirado, né, de mim. Isso faz parte do plano absoluto de redenção de Deus. Isso vai acontecer, eu tenho a convicção que vai acontecer. Todo o texto que transcorre daqui para frente também vai trazer ainda mais artifícios. O fechamento de Paulo nesse grupo que fecha ali no versículo 39 vai me trazer ainda mais essa convicção, mas uma das questões pela qual me diz a certeza de que eu não consigo é olhar a minha agenda do dia e ver as atitudes que eu tive, né? Tanto de pensamento como em alguns casos de atitudes verbais e físicas. Não bati em ninguém, tá? Ninguém vai começar a pensar, chutei meu cachorro, não fiz nada. Só para chutar meu cachorro, fiquei com ele o dia inteiro aqui, só ele pode ter sofrido alguma coisa nesse ponto, mas não cheguei nessa questão. E o fato principal da convicção que eu tenho, que eu também não vou conseguir, tudo muito que a gente está conversando até agora. Porque da mesma forma que eu falei que se eu entendesse que cumprindo a lei eu mesmo teria redenção em mim mesmo, seria a parte da lei, a parte da minha atitude, da mesma forma o pecado. Não é esse ponto que está condicionando. Paulo vai trazer agora uma conversa, às vezes até meio doida, né? Que ele fala que ele quer e não deseja, mas não quer, busca, mas não consegue, luta e não ganha. Então por que eu estou lutando isso daqui? Porque eu sei que a vitória, que a visão futura com relação a isso, que olha um pouco também da visão do passado pré-queda, é perfeita, é aquilo que eu desejo. Se eu conseguir eu mesmo controlar o pecado, eu passo a ser autor de todas as condições da minha vida. E poderia até passar a entender que, peraí, se eu consigo controlar o pecado, para que eu precisaria de um salvador com relação ao meu pecado? E não é o que de fato acontece, muito pelo contrário. Eu preciso de algo que me leve à consciência, eu preciso de algo que me tire a culpa da consciência pesada, e preciso de algo que não me permita continuar voltando no mesmo ciclo o tempo inteiro. Porque eu vou voltar, senão seria uma autossalvação. É o autossalvamento do Word ali que a gente coloca, já me salvou muitas vezes, inclusive, que você
caiu a energia, mas ele salvou na última versão ali. Eu preciso de algo que me leve nesse processo, que me ajude nesse processo. Por isso que eu tenho a convicção que eu não consigo. Também eu não me acomodo, né? Aí também seria um erro meio esquisito da minha parte. Eu não vou me acomodar, eu vou continuar lutando como. Em muitas coisas eu avancei na minha vida, em muitas coisas eu avancei, não tenho dúvida. Mas em outras eu ainda continuo lutando para não continuar. Mas o que mais cresce talvez é meu desejo de não querer. E a gratidão por ter um salvador, porque a convicção de que eu não vou conseguir também é muito grande. A pergunta, né? Se nós podemos vencer o pecado, nós não podemos, né? A questão é, nós não podemos, mas Cristo em nós, quando nós estamos em Cristo, essa possibilidade ela passa a existir na medida em que Cristo vai transformando e nós vamos nos conformando à imagem dele e evidentemente que o pecado ele vai deixando de ser algo que nós nos acomodamos, como você bem falou. Então, como existe esse inconformismo da nossa parte, que é resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente vai sim tendo a possibilidade, mas essa possibilidade ela não vem de nós, porque senão a gente conseguiria cumprir a lei, a gente não consegue, já está mais que provado, né? O próprio Paulo falou, quando eu quero fazer o bem, eu não consigo e tal. Então, essa possibilidade ela não parte de nós, ela parte do Espírito Santo. E é aí que vem toda a questão da glorificação, porque a consumação dessa possibilidade só vai ocorrer no momento em que os nossos corpos forem transformados. Aí sim, nessa situação, nesse momento, aquele problema que antes estava pesando nas nossas vidas de forma agoniante, que é a agonia de Paulo no capítulo 7, esse problema ele é vencido por completo, porque ocorre a transformação do nosso corpo, que Paulo vai tratar disso em 1 Coríntios, no capítulo 15, por exemplo, né? Então, a gente tem a transformação do nosso corpo justamente para, por fim, nós temos essa vitória sobre a natureza humana que estava infectada, se é que a gente pode usar essa palavra, pelo pecado, né? Então, acho que é isso. Sem sombra de dúvida. Esse texto é fantástico porque ele vai apresentar essas realidades. Primeiro que nós agora não somos mais escravos do pecado. Então nós podemos, de certa forma, nesse sentido, não nós, mas através da ajuda do Espírito Santo, vencer. E eu tenho certeza que você já experimentou essa situação de em alguma coisa que você tinha uma questão terrível de pecado, de escravidão do pecado, você ser liberto, você não pecar mais, você não caminhar mais nisso. E até é interessante que o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Efésios, ele fala, você que antes mentia, não minta mais, mas fale a verdade. E talvez você já deve ter passado por essa experiência de que você era uma pessoa que estava acostumada, mentia, e de repente você, agora eu falei a verdade, e eu estou inclusive pagando preço, talvez até por ter falado a verdade. Você que roubava, agora eu parei de roubar, pelo contrário, eu estou trabalhando e estou inclusive ajudando outras pessoas com aquilo que eu fazia. Então há um processo na nossa vida que é exatamente esse processo de santificação, de vencermos as lutas, né? De vencermos alguns rounds contra o pecado. Mas nós não vencemos a batalha completa. Ela foi vencida por Jesus e ela vai ser definitivamente cancelada exatamente na glorificação. Agora, o que a gente tem é que nós participamos dessa situação ou vivemos essa vida agora vivendo pelo Espírito. E é interessante, então, aquilo que o texto vai nos dar. Olha só como até onde Paulo vai chegar com todo o pensamento e com todo o argumento, né? Quando ele fala que nós estamos passando por um sofrimento, mas isso não pode ser comparado com aquilo que ainda vai ser revelado em nós, ele continua dizendo assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ele falou lá que nós fomos adotados, mas agora ele fala que a natureza está esperando com expectativa o momento de saber que todos nós somos nós, vamos dizer assim. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou,
na esperança de que a própria natureza criada seja liberta da escravidão, da decadência em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olha só, a que ponto, né, Paulo está levando esse argumento da glória. E aí ele vai dizer que sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, como em dores de parto. E não só isso, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos. É interessante essa ideia de fruto, né? Porque está falando sobre a natureza, e agora eu uso a palavra para fruto. Então gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então nós estamos aguardando esse momento onde isso que já é nosso, que é a adoção, seja completado, seja revelado para todos, inclusive para a própria realidade da natureza. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, é só estender a mão e pegar, né? Basicamente essa é a ideia. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. E aí ele vai dizer um texto aqui, ou pelo menos tem um versículo, que é algumas pessoas têm bastante dificuldade. Eu quero perguntar para os nossos teólogos de plantão aqui, o Claudinho e o Dani, o que é essa realidade que ele está dizendo agora? Porque ele vai dizer que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós e até com gemidos inexprimíveis. O que ele está querendo dizer? Que toda vez que a gente ora, a gente no final não sabia o que estava fazendo, a gente, na verdade, nunca aprendeu de fato o que é uma oração. O que será que Paulo está querendo nos ensinar aqui com esse texto? Olha, às vezes eu leio esse texto e eu penso assim, rapaz, mas eu realmente eu não sei como orar. E tem momentos que a gente se coloca para orar, né, e a coisa flui muito, muito facilmente. Assim, eu acho interessante porque é claro que nós temos um momento que nós estamos com a mente talvez muito cansada e a gente se coloca lá para orar e tal, e a oração não vai, né? Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda nesses momentos, né, de fraqueza. Quantas vezes, às vezes a gente não sabe nem como orar, nem o que dizer para Deus, né? Tem situações da vida em que talvez a grande questão seja o sentimento que está pesando no nosso coração, talvez nós não consigamos ver a solução. Então, esse sentimento ele pesa tanto no nosso coração que faltam palavras para descrever o sentimento, de tão complexo, de tão grande que ele é. E aí, nesse momento, que eu vejo, que eu me lembro desse texto, né, eu olho para esse texto, eu simplesmente me coloco na presença de Deus sem saber o que dizer. E eu creio que quando Paulo ele coloca essas palavras aqui, ele está justamente dizendo, pode ser que ele esteja dizendo, né, desse tipo de situação, situação que a gente não tem muitas vezes palavras, e aí o Espírito Santo vai dirigindo o nosso pensamento e nos colocando, digamos aí, nos trilhos, né? E é bem interessante que o Dani colocou, que tira um pouco também da gente da obrigação de ter que ter uma forma de orar categórica que nos mostre que somente desse jeito vai chegar aos ouvidos de Deus, né? Dá uma questão de liberdade. E outro ponto interessante, quando o Dilena estava falando, eu confesso que eu não tinha refletido sobre esse assunto, mas quando o Dilena estava comentando do texto anterior, que no versículo 23, que a criação geme, né? E agora é o Espírito Santo. Então, também traz um aspecto de que e a criação geme pela dor do parto, porque nosso processo de transformação passa por um processo de morte. Então, não é um processo, o renascimento, mas é um renascimento através de dor. Né? A história de como é que a pessoa chega a Deus, é pelo amor ou pela dor? Não, acho que é pela dor e pela dor, mas a dor gera um amor, mas é pela dor e pela dor. Normalmente é assim, porque gera um processo doloroso, e quem geme éramos nós. Agora, na relação do que está dizendo aqui o texto, é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se ele tomasse essa dor por nós e transportasse na nossa relação. Até isso está sendo pago, né?
como foi pago por nós toda a questão da culpa do pecado, também a questão da dor. Eu confesso que eu só reparei agora quando o Juliano leu o texto, depois quando o Dani leu o texto também. É bem interessante. A gente, inclusive, também já vai caminhando aqui para o nosso final. A gente quer só finalizar um pouquinho o capítulo, né? Já estamos aí, 8:17. Mas o que a gente vai perceber, então? Que desde o momento que Paulo aborda essa questão de que nós fomos, então, adotados, aqui no capítulo 8, ali no versículo 17, ele vai falar que nós agora fomos adotados e somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Ele vai dizer que ele considera que os sofrimentos não podem ser revelados com uma glória que vai ser ainda revelada no futuro. E depois ele vai entrar agora nessa situação de que durante todo esse processo, nós muitas vezes não sabemos nem o que falar, e o Espírito faz esse serviço por nós, nesse momento que não temos palavras, mas ele se coloca diante do Pai por nós. E nesse sentido, daquilo que envolve esse nosso sofrimento, de quem ainda está aqui na Terra, de quem ainda está vivendo com um corpo carnal e ainda tem a tendência ao pecado, e enfim, e ainda passa pelo sofrimento. Nesse sentido, nós somos cada vez mais parecidos com Jesus também, porque Jesus, ele também passou por todo esse sofrimento. A tendência natural do homem é se afastar da dor e do sofrimento. Isso, em muitos casos, é realmente o bom. Se você colocar a mão no fogo e sentir que está queimando, tire porque está machucando e você tem que tirar. Não é para passar por esse dor e sofrimento. Mas a vida cristã também expressa, ou ela se dá no meio de sofrimento, como nós vimos, nós somos participantes desse sofrimento de Cristo, e nesse processo, então, nessa realidade, Deus nos chamou para participarmos de tudo isso. Nós que estamos vivendo esse processo completo da salvação, fomos justificados, estamos no processo de santificação e seremos glorificados, nós estamos caminhando nisso que é a vida do Senhor Jesus e naquilo que vamos ser totalmente, então, iguais ao Senhor Jesus. E é por isso que Paulo termina com talvez um dos textos mais bonitos do livro de Romanos, né? Temos outros, o capítulo 11 também termina de forma maravilhosa, mas ele vai dizer o que nós vamos dizer depois de tudo isso. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Passamos por sofrimento? Sim. Eles são reais? Sim. Mas quem é contra nós? Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, porque nos ama. Então, todas as coisas nós temos, né? E todas as bênçãos celestiais nós temos também reservadas. E ele vai dizer assim, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição. Veja que são todas coisas que trazem sofrimento, né? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E ele vai dizer que nenhuma dessas coisas nos separa do amor de Deus. Pelo contrário, ele vai dizer, em tudo isso somos mais que vencedores. Peraí, parece que todo o texto estava falando que a gente perde para o pecado, que a gente tem uma tendência, mas ele vai dizer agora que por meio de Cristo Jesus, por essa graça, nós somos mais do que vencedores. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Então esse desfecho, né, do livro é simplesmente incrível, porque ele vai nos levar a essa situação de saber a vitória é nossa, porque Cristo nos conquistou essa vitória por nós. E mais, se Deus esteve disposto, se o Pai esteve disposto a dar a vida do Filho por nós, então não tem nada que pode nos separar do amor dele, e é por isso que nós somos, sim, vitoriosos em todas essas coisas. Não sei se o Cláudio ou o Dani querem fazer um desfecho sobre essa parte aqui, esse finalzinho aqui do texto, né, sobre essa vitória. Então a gente tem uma ou outra pergunta que acho que ainda dá tempo da gente responder. Vamos tentar responder alguma pergunta, depois a gente faz o desfecho. Tá bom. Acho que eu vou responder a do Paulo aqui. Podemos dizer que somos incomodados? Essa eu respondo, outras respondem, tá?
incomodado por estar numa situação de pecado, esse incômodo é provido por Espírito Santo ou por Jesus? Paulo, eu vou dizer para você que pode ser pelos dois, sabe por quê? É muito pelo Espírito, pelo que a gente conversou, pela questão da ação que ele faz em nós, mas também é um pouco por Jesus, pelo amor, sabe? Quando a gente, cada vez mais que a gente conhece a palavra, que a gente se aprofunda no conhecimento de Cristo, a gente sabe o que ele fala é referência para a nossa vida. E por amor, eu sinto esse incômodo. Então, acho que eu faria um pouco pelos dois. Tem um lado mais espiritual, mas o de Jesus faz sentido. Vamos ver, então, a pergunta do Rodrigo aqui. Ele pergunta quais seriam as causas de uma influência antinomista entre muitos cristãos. E aí? A gente sabe que tem uma galera aí que realmente vê que não tem mais lei, que não tem mais nada a ver com a lei por causa da graça. Como é que a gente pode responder essa pergunta aí? Vou deixar a pergunta aqui para ficar mais fácil. Responde a outra, responde essa. Bom, acho que essa questão aí da influência antinomista, ela acaba vindo justamente por uma espécie de abuso da graça, né? Então, esse antinomismo, ele acaba vindo por quê? O pessoal vai considerar que vai ler a carta aos Romanos, mas vai excluir algumas passagens de Romanos assim, bem importantes, do tipo como é que Paulo fala, né? No capítulo 6, verso 15, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Quer dizer, então a gente não está mais debaixo da lei, a gente está debaixo da graça. Então, quer dizer, a graça cobre tudo. Então, se a graça cobre tudo, esse acaba sendo um pensamento que leva em consideração como se a graça fosse algo sem preço. Mas não, a graça ela teve um preço, né? Jesus pagou esse preço. Quem não pagou foi você, fui eu. Mas Jesus pagou esse preço no nosso lugar. Então, o antinomismo ele acaba fugindo um pouco disso, né? Ele não lê a carta aos Romanos na integralidade. Ok, vamos ver. Pergunta do Wellington aqui, ó. Paulo estaria trabalhando aqui a lei como uma ferramenta acusatória? Eu imagino que aqui seria o capítulo 7, capítulo 8, que são os capítulos que a gente trabalhou, né? E que isso mostra ao homem o quanto ele está distante de Deus? Eu acho que nesse aspecto eu não usaria a palavra acusatória, eu usaria mais a palavra de diagnóstico, né? A palavra, acho que acusatório está muito mais ligada com Satanás. E a lei, ela acaba sendo um diagnóstico, dizendo assim, olha, o problema do ser humano está aqui, o problema do ser humano está ali, o ser humano é incapaz, então a gente precisa da lei para a gente poder perceber o quanto a gente precisa de Deus, né? Porque a lei, ela mostra justamente o que tem de errado com a gente. Joia. Você quer complementar alguma coisa, Cláudio? Não, tá perfeito. O Paulo faz mais uma pergunta aqui, que é aqui, ó. Podemos dizer que o Paulo faz a pergunta sobre o Paulo, né? Procura de diversas formas mostrar que a lei é boa e devemos cumprir e obedecer à lei. Mas a salvação é só em Cristo Jesus. É razoável afirmar isso sem causar tensão? Temos que dizer que a Paulo procura de diversas formas que a lei é boa. Sim, o Paulo, eu acredito que Paulo procura diversas leis, que a lei é boa, porque é a lei que nos, de alguma forma, nos leva a uma conclusão de aproximação. Eu queria dar um destaque na sua última parte da pergunta, afirmar isso com certa causar tensão. Não deveria causar tensão, tá? Deveria ser um pouco mais natural, principalmente quem consegue ler como a gente tem, com todo esse cuidado, quando nós tivemos a oportunidade aqui de debater um pouco o Romanos até agora. E é um pouco da questão do antinomismo. O que causa muito isso? É quando as pessoas muitas vezes querem ler o texto com uma lente prévia, sem deixar o texto revelar para nós o que o texto de fato nos diz. Não, eu quero justificar com o texto uma questão de que é lei ou graça, que nem foi comentado, mas não é esse o propósito do texto. Isso a gente tem que se desprender, viu, gente, de forma geral. Chegar no texto sem lentes prévias de eu quero confirmar o meu pensamento de uma teoria de alguém que em algum momento da vida falou. Não é esse o caminho. O caminho é falar assim, o que esse texto revela? O que esse texto fala? Dentro de todo o seu contexto, sua exegese, sua hermenêutica, é muito legal ter esse pensamento de que o objetivo não é causar conflito, não é causar tensão, né? E por isso que a gente pode afirmar. E também, só fazendo um pequeno adendo aqui,
Essa confusão que existe entre lei versus graça, ou a salvação só em Cristo, mas a lei é boa e tal, não existe uma relação de oposição entre a lei e Jesus, né? A relação de oposição é com a carne. E essa confusão ela acaba acontecendo porque em alguns momentos pode parecer que dentro das argumentações até do apóstolo Paulo, algumas pessoas vão ler ali e vão ficar um pouco confusas e vão entender que a salvação antes vinha pela lei, mas agora a salvação é pela graça. E não é isso que está acontecendo na Escritura. A salvação ela sempre aconteceu pela graça de Deus. E ela sempre aconteceu pela fé. Por exemplo, Abraão foi justificado pela fé. Ele não foi justificado porque ele cumpriu a lei. Isso é até um argumento de Paulo lá no capítulo 4 de Romanos. Abraão ele foi justificado pela fé. Isso está em Gênesis, lá no iniciozinho da Bíblia. Você vai ver lá em Gênesis falando que Abraão foi justificado pela fé. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai ver que, na verdade, não existe essa relação de oposição. A lei, ela está fazendo o diagnóstico e Jesus Cristo, ele está cumprindo aquilo que nós, por causa da nossa carne, não conseguimos cumprir. Então, acho que é legal fazer essa explicação. Ótimo. É isso aí, perfeito. E a gente tem que lembrar que o grande problema que Paulo lida aqui é o fato de que tinha pessoas que depositavam na obediência da lei a salvação. Esse é o ponto, né? Então, assim, depositar na obediência da lei a sua salvação, aí não faz sentido. Então, a lei não está contrária à salvação, mas depositar na lei a salvação, aí sim você fere o fato de que Jesus morreu por nós, né? Então, é eu estar depositando a minha fé na lei e não em Jesus. Aí a gente chegou num ponto que não dá mais para a gente caminhar. Mas a gente, falando sobre caminhar, a gente chegou ao fim do nosso tempo. Eu quero agradecer você que participou com a gente aqui, que participou com as suas perguntas, que interagiu. Agradecer o Cláudio, o Dani. Queria falar para você que você deve, se você ainda não é, se inscrever no nosso canal aqui da IBNU. Inclusive compartilhar, o conteúdo é gratuito, você vai encontrar conteúdos aí riquíssimos dentro do nosso canal do YouTube, que você, se você mora principalmente aqui em São Paulo, né, você deve vir nos conhecer também. Nós temos as nossas celebrações presenciais todo domingo de manhã às 10h30 no WTC, aqui na cidade de São Paulo. Eu vou passar então aqui para o Claudinho, para o Dani fazerem as suas despedidas e depois eu vou fazer a minha também, porque afinal, a quarta que vem o Jonatas volta. Obrigado mais uma vez, Dani e Dilean, pelo bate-papo. Obrigado a todos que trouxeram para nós as perguntas, os comentários, os elogios com relação à minha careca, né? Tive aqui 2 da Paty e 1 da Bel, muito obrigado, com muito carinho. E esse texto fecha com chave de ouro, que nada será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Então, finaliza com o sentimento de convicção de que a vitória é certa, mesmo difícil, mas ela é certa. Que alegria poder compartilhar isso, compartilhar com irmãos, com pessoas queridas. Vamos junto aí nessa caminhada, porque a vitória é certa, pessoal. Deus abençoe a todos. Bom, pessoal, muito bom aí participar mais uma vez desse podcast com o Cláudio, com o Dilean. A gente sempre acaba aprendendo muita coisa e, enfim, falando sobre esses assuntos que, olha, aquece muito meu coração. Esses 2 capítulos, Romanos 7 e 8, são maravilhosos, assim. E Paulo termina na sua palavra aqui de Romanos 8, falando que nada na criação pode nos separar do amor de Cristo. Quer dizer, o mais importante, ele deixa muito claro aqui no final, o mais importante é que tudo isso, esse amor de Cristo, essa salvação, esse resgate, esse verdadeiro resgate que Deus fez das nossas vidas, ele veio ao nosso encontro, se fez carne, tudo isso é garantido por ele mesmo, não por nós. Quer dizer, a salvação, ela não está na minha confiança na lei, a salvação não está na minha capacidade de cumprir a lei, a salvação não está em nada disso, a salvação está em Cristo, e só ele é o garantidor de tudo isso. Então, é muito bom a gente olhar
para esses capítulos e ter essa convicção muito forte nos nossos corações, de que a salvação não depende do nosso desempenho, depende do desempenho de Cristo. E por causa disso, eu tenho a possibilidade de ser transformado e, como diz aqui o texto tão claramente, né, de ser feito cada vez mais parecido com a imagem de Cristo. Então, essas aí são minhas palavras finais e logo mais a gente se encontra em mais podcasts por aí. É isso aí. Um grande abraço. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau.